Oi! Hoje é a resenha do conto A Casa Sem Sono, escrito por Coelho Neto, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. A rua, em Alameda, toda de prédios novos, com a montanha ao fundo, alta e frondosa, agradou-me logo de entrada. Aprazível e quieta, com seus jardins cuidados, fresca e trescalando fortemente as silvas, realizava o meu ideal de serenidade bucólica, silêncio para o espírito e recreio para os olhos fatigados. Como se achavam dos rumores atordoantes da cidade e da vista das avenidas e das ruas, com o casário denso, sempre atravancadas de veículos e transeuntes. Ali eram cheiros de pássaros, ziar de insetos, de longe sons dormentes de piano. Àquela hora não havia viva alma. Os meus passos soavam estrepitosos. Guiado pelo anúncio, fui ver a casa. A primeira impressão foi de espanto. Assim começa A Casa Sem Sono, que conta a história deste narrador aqui que ficou muito interessado em tal recanto para poder chamar de lar. Pois é, ele gostou ali do que já estava no anúncio, foi até o local e aí começa uma sucessão muito interessante dele chegar até a entrar dentro do, justamente ali daquela residência que ele tem certo interesse em morar. Realmente, como ele colocou ali no começo, o ambiente até chegar lá é muito do agradável, uma rua realmente silenciosa, bem cuidada, fugindo lá dos agitos mais do centro da cidade. Ok, agora quando ele começa a adentrar ali, passa pelo portão, já é uma certa dificuldade, porque ele está meio emperrado, ele tem que arrastar toda aquela grade ali pelo terreno, vai fazendo aquele vinco, né? Quando ele chega até a porta da casa em si, antes disso, passando por vários galhos e galhos de árvores, ou seja, o visual da casa, assim, é meio um pouquinho sinistro, vamos combinar, né? Já é aquela dificuldade para passar o portão, passar pelos arbustos, enfim, chega na porta. A porta também tem aquela sua dificuldade. Resumindo a história, né? É muito bem narrado toda essa sequência dele entrar até dentro da casa. Enfim, ele entra, tá, começa a abrir as janelas para poder entrar luz, ele poder ver o estado da casa em si. Sim, a casa está bastante prejudicada, já está um pouco maltratada, mas ele sabe que sim, empregando um bom dinheiro, ele consegue deixar tudo aquilo ali nos trinques. Pois é, vai ficar um bom local de moradia. E aí, ele vai ficar com a casa ou não vai? Aquela primeira impressão no anúncio no jornal, depois aquela segunda impressão quando ele vê a aparência externa da casa e depois, quando ele já está lá dentro, ele verifica que se pode dar um jeitinho em tudo. Será que ele fica ou não fica com a casa? Bom, eu não vou responder, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Olha só, de novo, aquela coisa, né? Conhecer novos autores e acabar descobrindo boas histórias. Esse segundo conto, então, aqui de Coelho Neto também é muito interessante. Talvez não seja no mesmo patamar da anterior, mas também é muito boa. Principalmente, né? As duas primeiras páginas aqui do conto tem aquela coisa de dar um certo clima. E lembram, quando eu fiz a resenha do texto anterior dele, havia sido apontado no texto de apoio aqui do livro que ele guarda algumas semelhanças com a escrita do Edgar Allan Poe, que é um escritor super conhecido por fazer uma bela de uma ambientação, ou seja, a gente entrar no clima assombroso de suas narrativas, porque ele descreve o ambiente. E o que o Coelho Neto faz exatamente no começo das primeiras páginas aqui desse texto é isso. Ele faz com que a gente entenda completamente qual é a situação. Primeiro, o seu fascínio, o seu desejo de encontrar um lar, um lugar calmo para poder descansar, né, de tudo que ele faz na vida. Depois, a impressão que ele tem da aparência externa da casa, depois lá dentro, tudo isso está muito bem descrito pelo autor, de uma maneira muito gostosa, ainda que tenha assim, uma linguagem rebuscada, mais antiga, lá dos anos de 1900 e bolinha, né? Aliás, esqueci de ver quando é esse texto, deixa eu dar uma olhada aqui, vai demorar porque eu perdi a página, caramba, tem um texto enorme aqui, antes de chegar lá, tá.
1923, que é esse texto, até mais antigo que o texto que a gente viu no outro vídeo dele. Enfim, o que vale? É uma boa maneira de fazer com que nós, leitores, entremos na história, ou seja, dá uma boa ambientação. Quando ele descreve totalmente essa casa, a gente já está meio que comprado pelo texto, a gente está embarcando naquela situação misteriosa. Ok, simplificando também, né? Ele sai de casa satisfeito, querendo fechar o negócio com o proprietário. Ele vai devolver as chaves lá onde ele pegou, foi numa taverna ao lado, e acaba encontrando um tal amigo que ele não vê há um bom tempo. O nome dele, do amigo, está descrito aqui, o nome do autor, do narrador não está descrito, mas não importa. O nome de quem a gente já sabe, de quem a gente não sabe, não tem problema. O que vale é a casa em si. Justamente, né? Esse amigo encontrado fica feliz. Caramba, você vai morar por aqui? Mas peraí, onde? Não estou lembrando de nenhuma casa que está disponível para ser alugada ou comprada, né? Eis que o narrador do texto fala, não, aquela ali, ó. E aí o amigo fica apavorado. Não, aquela casa, não. Você não pode morar naquela casa. Então, começa a explicação de por que essa casa é conhecida como a casa sem sono. Como assim? A casa não dorme? Depois a gente acaba descobrindo de fato o que é que acontece. E eu fico pensando, será que eu posso dar esse spoiler para vocês que ainda não fizeram a leitura? Aliás, deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês estão interessados em fazer aqui o mesmo terror junto comigo e também lendo os contos aqui dessa publicação, vou deixar na descrição deste vídeo link da Amazon para você poder adquirir esta belezinha aqui e também ser uma forma de ajudar o canal, porque eu posso ganhar a comissão de vendedor se você entrar na Amazon através desse link. Vai pingar lá, você faz a compra do livro. Não precisa nem comprar esse livro, para falar a verdade. Você pode comprar qualquer coisa por lá que eu ganho a comissão de venda. Tá bom? Se puder me ajudar dessa forma, agradeço bastante. Enfim, o que vale? Fui fazer o jabá e perdi o fio da meada. O que eu estava falando? Era sobre falar ou não falar o que acontece, né? Exatamente. Qual é o motivo, né, da casa ser conhecida como a casa sem sono? Falo ou não falo? De uma certa maneira, muitos que começam a leitura conseguem sacar por que a casa não dorme. Tá, vou dizer. Ou não digo? Não vou dizer. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada no capítulo aqui do vídeo e pula lá, se você não quiser saber o final, né, vai querer fazer a leitura junto comigo, pula lá para o finalzinho, para o capítulo onde eu faço a minha avaliação, atribuo uma certa nota aqui ao texto do Coelho Neto. Se você não quer saber do spoiler, né? Mas se você está afim, é só continuar agora, porque eu vou falar como tudo se encerra. O que, na verdade, a gente pode considerar até como um certo problema do texto. Depois que a gente compreende qual é o motivo da casa não dormir, não tem uma outra conclusão, não tem um outro desfecho assim repentino ou uma reviravolta, não tem. Porque, na verdade, não é que a casa não dorme, é quem a habita que não consegue dormir. E aí temos uma espécie de maldição. Mas também é o ponto que o texto ganha um certo corpo sobrenatural. De fato é isso, né? Então esse amigo encontrado aí, ele começa a narrar. Bom, primeiro ele diz que ele foi o último morador ali, justamente daquela casa. E acho que tem coisa de 1 ano já passado, quase 2 anos, por isso que a casa também já está maltrapilha. Ou seja, ele foi o último morador e ele relata que antigos outros moradores também tinham esse mesmo problema. Quem está lá morando não consegue dormir de maneira alguma. Na verdade, ele até faz um esclarecimento a respeito de como essa maldição começou. Mas, para falar a verdade, isso não importa muito. É falar de uma coisa ou outra a respeito de um cara avarento, de uma senhora que morava com ele, eu acho que a esposa dele, enfim. Não importa, não tem muita, digamos, profundidade, valiosidade no motivo da maldição começar. O que vale é que a maldição é interessante. E é um ponto também a se destacar do Coelho Neto, pelo menos nesses 2 exemplos de contos que ele produziu, que ele tem uma certa inventividade muito interessante. Porque contos de terror ele tem que ter esse chamariz mesmo. Não basta só o clima tenso. Você também precisa de uma boa ideia colocada ali ao longo da narrativa. E de novo, o fator de a casa ser conhecida como que não tem sono, na verdade são seus moradores. Qualquer um que passa a morar lá, não importando se é adulto, criança, velho, inclusive os animais, ninguém consegue dormir. E fica aquela coisa cansativa, desgastante, vão se passando os dias e você fica, claro, com o corpo debilitado. Na verdade, né, podemos morrer se a gente não conseguir dormir, né? Todo ser humano, todos os animais precisam
descansar de alguma forma. De fato, é uma maldição que ninguém consegue sobreviver se passar por isso. Mas aí começa o problema então desse texto, que digamos que ele não é perfeito, com certeza ele tem uma boa sacada, ele tem um bom começo, né? Uma articulação de como colocar a gente num contexto inquietante. Toda aquela abertura é sensacional mesmo, do Coelho Neto. Quando vem a ideia básica de a casa que não dorme, depois o motivo principal, o que acontece com quem lá habita, tudo isso é bacana, mas o desfecho realmente fica um pouco apagado, porque você entende qual é o truque. Talvez se o amigo do narrador não tivesse traduzido o problema, ou seja, o que de fato acontece é que ninguém consegue dormir ali dentro. É insônia profunda, né? Por algum motivo sobrenatural, a gente pode colocar assim, ninguém consegue dormir, ninguém descansa. E foi esse o motivo que o narrador aqui se vale para ficar super interessado. Ele queria descansar lá do estresse do centro da cidade. Ele queria um recanto confortável, que ele podia fechar os olhos e dormir em paz. Bom, ele nunca conseguiria aqui. E o desfecho, então, do conto, é muito sem sal, porque realmente apenas a história acaba. O amigo consegue convencer o narrador aqui da história que, faria um mau negócio em habitar tal propriedade, né? Então ele simplesmente vai embora e a história acaba. Deixa eu até olhar para vocês aqui, ó. Assim, estava até esquecendo, né? Depois que o amigo ele foi embora da casa, que ele foi o último morador junto com sua família, né? Quando eles foram para acho que foi um hotel, né? Eles dormiram para lá de 20 horas seguidas. Se ninguém acordasse eles poderiam dormir 2 dias, 3 dias, porque era tanto sono atrasado que, simplesmente, né? A maldição nem acompanhava ninguém, né? Podia ter até esse ponto, né? Mesmo que alguém fosse embora da casa e nunca mais conseguisse dormir. Aí seria mais macabro ainda, né? Mas era só sair da casa que tudo voltava ao normal. E o finalzinho especificamente aqui, né? É que o narrador pergunta ao amigo, né? E aqui atribuis essa história? Ele responde, sei lá, essas coisas não se explicam. Aí o bonde está passando, eles pegam ali o bonde e vão embora, né? Um lamentando para o outro, infelizmente nós não seremos vizinhos. É um final bem sensal mesmo, bem do tipo, podia ter outra coisinha, né, Coelho Neto? Enfim, né? Não teve. O que vale? O texto, sim, é interessante. Ele se mantém bom do começo até o seu miolo. Quando a gente descobre, né, a gente é informado literalmente que este é a situação, a história começa a cair um pouco, mas ela não fica chata, horrorosa, muito pelo contrário. A gente tem uma boa memória dela, né? Os momentos que a gente curtiu de tensão, de aflição, de mistério, caramba, coisa esquisita, tudo é ok. Só um finalzinho mesmo que é um pouquinho, né? Mas aquelas. É sim um bom conto. E portanto, para A Casa Sem Sono, de Coelho Neto, eu atribuo 3,5 asteriscos. Com certeza, outras coisitas poderiam ser colocadas pelo autor, mas ele não colocou, então fica por isso mesmo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram desse texto, desse autor brasileiro? Deixem aqui nos comentários do vídeo. E, bom, vamos lembrar que na próxima quarta-feira vamos para um outro autor, porque acabou agora Coelho Neto. Nós vamos diretamente aqui pular um autor aqui, a Luísa Azevedo, que tem um conto gigantesco, mas vai ficar para um outro ano de Mês do Terror. Nós vamos agora na quarta-feira que vem, para Afonso Celso, com Falsa Fantástica. Mais um texto curtinho. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas a respeito do Mês do Terror de anos anteriores. E tchau!